Hoje eu vou contar um caso que é tão chocante quanto inspirador. É uma história de sobrevivência, inteligência e resiliência. Essa é a história de Lisa McCabe, uma jovem de 17 anos que enfrentou o pior pesadelo que alguém pode imaginar e, contra todas as possibilidades, saiu viva para contar. Ela não só saiu viva, mas também deu uma reviravolta incrível na sua vida. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esses, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Lisa McCabe nasceu em março de 1967 em Tampa, na Flórida, mas a vida dela nunca foi fácil. Desde pequena, ela enfrentou desafios que a maioria de nós não consegue imaginar. A sua mãe lutava contra o vício em drogas e álcool, o que levou a menina a passar por lares adotivos temporários. Aos 14 anos, ela foi forçada a morar com a avó e o namorado, um homem chamado Morris Elwood. Infelizmente, esse novo lar não trouxe segurança para sua vida. Pelo contrário, durante 3 anos, a Lisa sofreu abusos sexuais e emocionais constantes pelo namorado da avó, o Morris. Ele dizia que queria ter um filho com ela e a ameaçava com uma arma na cabeça. A avó negligente sabia de tudo e ignorava o que acontecia com a neta, para acobertar o tal namorado. Esse trauma deixou marcas profundas na garota, que aos 17 anos já não via mais sentido na vida. E na noite em que tudo mudou, ela tinha decidido que tiraria a própria vida. Era 3 de novembro de 1984 e a Lisa, que trabalhava em uma loja de donuts chamada Krispy Kreme, havia acabado de terminar um turno duplo e saiu do trabalho às 2 da manhã. Ela pegou sua bicicleta e começou a pedalar por uma rua deserta. Ficava mais ou menos uns 8 minutos até chegar na sua casa. Um colega do trabalho até ofereceu uma carona nesse dia, porém ela dispensou porque queria aproveitar ali o caminho, os últimos momentos, já que ela havia decidido tirar a vida naquele dia. E tinha até deixado uma carta de despedida para os irmãos. Mas o que ela não sabia é que tinha alguém à sua espreita em um carro vermelho observando todos os seus movimentos. De repente, a Lisa foi arrancada da bicicleta e um homem a puxou com força, apontou uma arma para sua cabeça e disse: "Calada ou eu explodo seus miolos". Em questão de segundos, ela foi jogada dentro de um carro, vendada, com as mãos e os pés amarrados. O pânico tomou conta da garota e, mesmo apavorada, algo dentro de Lisa mudou. Ela foi fria, inteligente e muito esperta. Quando ela foi vendada, a Lisa contraiu o rosto para aumentar de tamanho e quando ela relaxou a face, a venda estava meio larguinha, o que ajudou a menina a ver pequenos detalhes, como a palavra Magnum prateada no painel do carro, indicando que era um Dodge Magnum. Ela memorizou detalhes do trajeto, sons, cheiros, tentou captar o máximo de informações pelo caminho. O que ela conseguiu ver com maior clareza foram as árvores, então já imaginou que tudo acabaria ali, naquela floresta. Chegando no local onde seria o seu cativeiro, ela contou os degraus até o apartamento do sequestrador. Foram 19. Chegando lá, a Lisa foi abusada de todas as formas. E um detalhe, ela foi mantida vendada o tempo todo, desde a hora do sequestro e sob ameaça constante. Essa parte, infelizmente, era algo familiar para ela, que foi abusada durante 3 anos com uma arma na cabeça pelo namorado da avó. Ele era tão desprezível que mudou o sobrenome dela e a chamava de Lisa Elwood, que era o sobrenome dele. E em público, ela era obrigada a chamá-lo de pai. Lisa assistia a muitos programas policiais e de crimes reais e usou isso a seu favor. Quando ele terminou a primeira sessão de abusos, ele levou a Lisa para o banheiro e deu um banho nela, todo cuidadoso. E no box do banheiro, ela viu fios de cabelos pretos no chão. Então, ela deduziu que ele fazia o mesmo com outras vítimas. Depois que acabou o banho, o sequestrador jogou a Lisa na cama e começou novamente a violentá-la
por 6 horas seguidas. Sabendo que poderia não sobreviver àquela noite, durante os abusos, a Lisa pediu uma pausa para ir ao banheiro e o sequestrador não deixou. Ele ficou bravo e então ela disse que iria fazer xixi na cama dele. Enfim, ele levou a jovem ao banheiro e ficou esperando. E ela disse que não conseguiria fazer nada com ele ali parado. Então ele saiu, mas disse que ela tinha que ser rápida. Foi aí que a Lisa deixou pistas por todos os lados para mostrar que ela esteve ali. Ela tocou em todos os lugares do banheiro para deixar impressões digitais. No espelho, embaixo do vaso sanitário, nas paredes, jogou fios de cabelos no chão. Nessa hora, ela só pensava em sobreviver. Ela até deixou um absorvente usado no carro do sequestrador, garantindo que seu DNA ficasse lá. Porém, o golpe de mestre veio quando ela usou um pouco de psicologia e fez um jogo um tanto perigoso. Eles conversaram e, em alguns momentos, a Lisa percebeu que o cara parecia ter raiva de mulheres devido a términos complicados. E ele disse que se vingaria de todas as mulheres. Então, ela inventou uma história. Começou a falar que ele parecia ser uma boa pessoa, que eles começaram errado, mas que poderiam recomeçar. Ela disse que poderia ser sua namorada e que ninguém precisava saber o que aconteceu ali, como eles tinham começado um relacionamento. Claro que isso era uma jogada da Lisa. Aí ela falou para o homem que ela era filha única, que cuidava de um pai muito doente, que esse pai era tudo para ela e que ele dependia exclusivamente dela. E que se ela não fosse para casa, ele morreria. Ele era o seu único parente vivo. Ela falava tudo com muita calma, fingia simpatia e mostrava o tempo todo que ele tinha o controle. Ela sentia que ele estava um pouco mais calmo. Até conversavam algumas vezes, mas de vez em quando ele passava a arma pelo corpo dela, mostrando quem estava no comando. Aos poucos, ela foi ganhando a confiança dele. Em um desses momentos de conversas e conexão mais próxima que tiveram, ela conseguiu passar a mão no rosto dele e percebeu que ele tinha um nariz pequeno, orelhas pequenas, bigode bem ralo, um pouco de barba. E ela foi memorizando as características dele, porque na primeira oportunidade, caso ela tivesse, ela usaria aquelas informações. E ela foi muito corajosa, né, gente? Porque ela estava manipulando o cara enquanto ele pensava o contrário. E qualquer vacilo ali era morte imediata. Bom, após 26 horas de puro horror, o homem surpreendentemente decidiu libertar a Lisa. Ela foi vendada novamente e fez o mesmo truque com o rosto, para a venda ficar mais soltinha e tudo que ela viu na casa, o toque, as sensações, estavam todas guardadas na sua memória. No carro, ela percebeu as luzes piscando e percebeu também que estava numa rodovia, porque o som estava mudando. Ela viu também 2 hotéis e que ele estava seguindo a oeste. Ele então levou a Lisa para uma área remota, mandou esperar 5 minutos com a venda antes de tirá-la e naquele momento ela achou que estava tudo acabado para ela. Não sabia se corria, se ele estava observando, se ela estava na mira de uma arma, enfim, nada fazia sentido. E depois de um tempo em pânico, ela decidiu tirar a venda dos olhos. Quando a menina finalmente viu a luz do dia, ela estava diante de uma árvore de carvalho lindíssima. Então, ela caiu ajoelhada no chão e começou a chorar. Naquele momento, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Não tinha nem sinal do carro e ele já estava longe dali. A essa altura, ela não queria mais tirar a própria vida, ela queria justiça por ela e pelas demais vítimas que ele havia feito. Quando a Lisa chegou em casa, o pesadelo não tinha acabado. A avó e o tal do namorado não acreditaram na história dela. Então começaram a espancar a pobre menina, dizendo que ela havia fugido de casa. Eles fizeram um interrogatório e diziam que ela estava mentindo. E isso tudo durou 5 horas. O Morris chegou a falar que ela fugiu e que estava traindo ele. Dá para acreditar? Bom, a Lisa não desistiu. Como seu desaparecimento já era notícia e a polícia já estava procurando por ela, a avó não teve outra saída a não ser comunicar que a neta havia voltado. E disse também que ela estava inventando um sequestro, mas que tudo era mentira e que ela estava aprontando por aí.
Então a polícia disse que precisava investigar o que a menina estava dizendo e enviou uma policial até a casa da avó de Lisa para pegar o seu depoimento. E adivinha? A policial também não acreditou na Lisa. Na opinião dela, a menina sabia de muitos detalhes do caso e uma menina da sua idade não poderia ter tantas informações assim em uma experiência tão traumática. Ela achou que tudo era invenção da garota para chamar a atenção. Vendo que não estava sendo levada a sério, a Lisa ficou brava e pediu para falar com outro policial. Ela pediu especificamente para falar com alguém que fosse especializado em crimes sexuais ou pelo menos que a levasse a sério. E foi assim que o caso chegou ao sargento Larry Pickerton, da Divisão de Crimes Sexuais, e ele super acreditou nela. Lisa contou tudo com detalhes, a descrição do carro, o nome Dodge, tudo que ela sabia do trajeto, incluindo o número de curvas e os sons no caminho com os trilhos de trem. Ela fez a descrição do apartamento, decoração do banheiro, cheiros e sons externos que ela ouviu, até o fato de que o seu sequestrador usou um caixa eletrônico. Ela também sabia que ele tinha uma cicatriz no rosto e um bigode. Com essas informações, a polícia começou a mapear a rota do sequestro e procurar por áreas que batiam com a descrição da menina. Os dados do carro também foram muito importantes. A polícia começou a buscar por Dodge Magnum vermelhos registrados na região de Tampa. Começaram a buscar homens com descrições que a Lisa tinha passado e a confrontar com outros casos de assassinatos e sequestros naquela área. Eles checaram o caixa eletrônico e tiveram acesso a todas as pessoas que haviam usado o equipamento durante as horas em que a Lisa esteve como refém. A polícia então chegou a um nome: Bob Joe Long. Ele tinha um carro Dodge Magnum vermelho e os registros bancários confirmaram que ele usou um caixa eletrônico na hora em que a Lisa mencionou. Ele foi colocado sob vigilância. Com as evidências, em 1º de novembro de 1984, ele foi preso saindo do cinema. Bob não resistiu à prisão. A polícia encontrou evidências no carro e no apartamento dele que confirmaram o testemunho da Lisa e ligaram Long a vários assassinatos e estupros na região de Tampa, que vinham sendo investigados há 6 meses. Eu ainda não falei aqui, mas as autoridades tinham encontrado umas fibras de nylon vermelhas na roupa da Lisa e em roupas de outras vítimas de sequestro e assassinato da região. Essas mesmas fibras foram encontradas no apartamento e no carro do Bob. Esse fato ligava ele não somente ao sequestro da Lisa, mas também a vários outros crimes. Horas depois de ser levado para a delegacia, Bob Long se sentou na mesa de interrogatório. Ele não tinha nenhum sinal de nervosismo, nenhuma negação. Quando os detetives perguntaram sobre Lisa McCabe, ele apenas balançou com a cabeça e disse: "Foi ela que eu deixei viva." E então, calmamente, como quem recita uma lista de compras, Bob Joe Long começou a contar os detalhes de seus crimes, um a um. Nomes, datas, métodos. Ele cometeu os crimes no período de 8 meses. Foram mais de 50 mulheres estupradas e pelo menos 10 assassinadas, todas escolhidas a dedo. Muitas foram atraídas sob falsos pretextos, outras simplesmente foram levadas à força. Bob não implorava, não se justificava, apenas contava seus crimes sem remorso. Nenhum tremor na voz. Ele sabia que o fim tinha chegado. A coragem, a inteligência e a frieza de Lisa foram fundamentais para prender um predador muito perigoso. Durante o julgamento, Bob Joe Long se declarou culpado de vários crimes, incluindo o sequestro de Lisa McCabe. Mas ela não foi a única vítima que testemunhou contra ele. Muitas outras mulheres relataram ataques e abusos e ajudaram a construir um caso sólido contra Bob. Em 1985, Bob Joe Long foi condenado à pena de morte por seus crimes. O tribunal considerou a gravidade de seus assassinatos e a crueldade com que ele tratava suas vítimas, incluindo o sequestro e a tortura de Lisa. Durante o julgamento, a presença de Lisa McCabe foi emocionalmente marcante. Ela testemunhou sobre o que havia sofrido durante o sequestro, descrevendo os detalhes que a ajudaram a sobreviver. E sua coragem foi destacada como uma das principais razões para a captura de Long.
Ele passou 34 anos no corredor da morte, na prisão estadual da Flórida, em Rayford. A sentença de morte foi finalmente cumprida após uma longa batalha judicial com vários recursos de apelação negados. Ele foi executado por injeção letal em 23 de maio de 2019, diante de 25 pessoas. Ele não deu uma última declaração. Lisa estava lá, acompanhando tudo da primeira fila. Ela fazia questão de que ele a visse. Uma outra vítima dele, que foi estuprada com os filhos em casa, também estava lá presente. Depois que Bob Joe Long foi finalmente capturado, a vida de Lisa McCabe deu uma guinada inesperada. Ela poderia ter se fechado para o mundo, mergulhado na dor, na raiva, no medo, mas não. A Lisa escolheu enfrentar tudo de frente e se transformar. E foi aí que entrou uma figura fundamental nessa virada de chave, o sargento Larry Pinkerton. Quando a Lisa contou sua história para a polícia, foi Larry quem acreditou nela desde o primeiro momento. Ele não duvidou, ele ouviu e ele confiou na menina. E mais do que isso, ele agiu rápido. Foi graças à coragem de Lisa e à inteligência investigativa de Pinkerton que Bob Joe Long foi preso poucos dias depois. Mas o impacto de Larry Pinkerton foi muito além da investigação. Lisa já contou em entrevistas que foi a forma como ele a tratou, com respeito, sensibilidade e humanidade, que acendeu nela a vontade de seguir a mesma carreira. Ela viu de perto como um bom policial pode mudar a vida de uma vítima e decidiu que era isso que ela queria fazer. Lisa se tornou policial no mesmo condado onde foi sequestrada, em Hillsborough, na Flórida. E mais do que isso, ela passou a ajudar outras vítimas, especialmente crianças abusadas, usando sua própria história como ferramenta de empatia e força. Hoje, ela e o Larry Pinkerton têm uma relação de profundo respeito e amizade. Eles chegaram a trabalhar juntos anos depois. Lisa o considera um mentor e uma das maiores influências da sua vida. Essa história virou um filme em 2018 que é super fiel ao caso, chamado Believe Me. O título em português é Acredite em Mim, a história de Lisa McCabe. O filme mostra tudo que ela viveu e como conseguiu virar o jogo. E mais um fato que eu não mencionei antes, depois do sequestro, quando a Lisa chegou em casa, com aquela confusão, a avó e o namorado não queriam que a polícia fosse lá. Além de dizer que ela estava mentindo sobre tudo, ainda tinha o fato dos abusos praticados pelo namorado da avó. Resumindo, a polícia viu que a Lisa sofria abuso em casa dos 14 aos 17 anos. E então ela foi encaminhada para um lar adotivo onde pôde ter paz. O namorado da avó foi preso logo após o sequestro. Apesar de todo o sofrimento e das coisas horríveis pelas quais a Lisa passou, essa é uma história de muita superação. Você já conhecia esse caso? Já assistiu ao filme? Deixa para mim aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Assim você me ajuda bastante na divulgação, no engajamento. E aproveita e me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.